Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Crescimentando. E neste vídeo eu vou apresentar a aula chamada Introdução às Visões das Origens, combinação entre criação descrita na Bíblia, evidências e lógica. Ou seja, essa aula vai falar um pouquinho sobre as visões das origens, as combinações entre cada uma das formas de ver e entre a ideia de evidência lógica e, e como a Bíblia descreve a criação. Então, esses três itens aqui vai gerar as principais teorias criacionistas que nós temos hoje. Essa aula ela é enfocada para a Arca, mas também para a escola Arca, mas ela também serve para todo o público que quiser aprender sobre evolução e criacionismo. Então, eu recomendo para essa aula a Bíblia Sagrada, o livro A Origem, Quatro Visões Cristãs sobre a Criação, Evolução e Design Inteligente, que é um livro que eu cito bastante e que vai apresentar essas quatro visões criacionistas, e Os Territórios da Ciência e da Religião, que vai falar como a ciência e a religião foram sendo apresentados ao longo da história e como foi se desenvolvendo, tanto os termos quanto os conceitos relacionados a estes. Então, no sumário, primeiro eu vou apresentar o mapa mental da lógica, depois eu vou apresentar críticas à interpretação cristã à evolução, como na última aula a gente falou um pouquinho sobre a evolução. A gente vai mostrar as críticas que o criacionismo faz à evolução em alguns pontos, e claro que isso vai variar de teoria criacionista para teoria criacionista, e a apresentação geral, as quatro visões criacionistas. Então, no mapa mental da lógica, conforme já apresentei na aula 3, nós temos quatro teorias cristãs sobre as origens da vida e do universo. O criacionismo da Terra Jovem, que é a tradicional, que acredita na Terra com 7 anos, é aquela tradicional que Deus criou cada coisa, ele mesmo diretamente, é a mais comum. O criacionismo da Terra Antiga, que acredita que os 7 dias foram figurados e que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, mas que tudo que a Bíblia fala que o texto diz que foi criado, realmente foi criado por Deus. O design inteligente, que é uma teoria que não parte do pressuposto cristão, mas que acredita que existe um criador inteligente devido a natureza ser, ou ser uma pintura que evoca um criador inteligente, dado a complexidade e como os mecanismos são gerados nesse universo. Então, e temos também o criacionismo evolutivo, o teísta evolucionista, que é a quarta visão, que acredita tanto na evolução, na teoria da evolução. Essa teoria também acredita que o texto bíblico é um texto simbólico no Gênesis do 1 ao 3. E também existe a teoria, que é sem teorias, ou seja, você pode pegar elementos de cada uma dessas teorias e formar sua própria teoria, desde que isso não seja inconsistente, como a gente falou na outra aula. Então, todos esses sistemas bíblicos são um conjunto dessas três combinações, são formados por essas três combinações. A criação segundo a Bíblia, qual a interpretação que eu vou ter em o que Deus está querendo passar ali, através de Moisés, descrevendo o texto bíblico. Então, no Gênesis ali, aquele Gênesis é simbólico, ele é realmente literal para a gente entender qual era o foco de Moisés quando ele escreveu aquilo ali, inspirado por Deus. Então, a forma como a gente vai ver isso vai interpretar também na visão criacionista que a gente vai ter. Além disso, as evidências, tanto científicas quanto evidências lógicas, a respeito disso, e a lógica, que seria essa organização entre essas afirmações da Bíblia com as evidências de forma a gerar uma teoria que responda a como a criação bíblica está ligada a essas evidências e como essa combinação lógica entre essas afirmações gera uma teoria que explica como Deus criou o mundo a partir da Bíblia e também da ciência e das evidências que a gente tem hoje. Então, a depender disso, a gente vai ter teorias diferentes. Então, essa é a composição dos sistemas criacionistas. Críticas à interpretação cristã e evolução, a gente tem basicamente a ideia de que na evolução a gente tem um design. Seria espécies que foram surgindo ao longo do tempo e que tem mudanças
e características diferentes entre elas. Tem espécies mais simples, com elementos mais simples que compõem ele, e tem espécies mais complexas, com características, funções muito específicas desenvolvidas por elas. E aí, uma crítica que geralmente é feita até os criacionistas é porque a natureza não tem um equilíbrio perfeito. Na verdade, tem duas visões sobre isso. A primeira é que o pecado pode ter afetado a criação e por isso existe morte nas espécies de animais. E a segunda é que faz parte da própria perfeição de Deus essa ideia de competição entre os animais. Então, a morte para o ser humano é que veio a partir do pecado, mas a morte dos seres vivos ela já existia muito antes do homem pecar, porque isso faz parte da perfeição da natureza. Mas independente da visão que você tenha, que é a visão mais tradicional e a visão mais liberal, faz parte da criação de Deus. Então tem essas duas visões a respeito da criação. E a ideia é que Deus não criou animais sem adaptação. Até porque se Deus criou animais sem adaptação, independente da visão que você tenha, você estaria dizendo que Deus não é perfeito. Então Deus, antes mesmo dos seres vivos ou até do pecado existir, quando ele estava criando os seres vivos, os animais, a gente pensar dessa forma, claro que eu estou falando aqui do pecado especificamente do homem, que segundo a Bíblia é o que gera a morte para as espécies, pela visão tradicional. Independente de você crer nas duas visões, a ideia é que Deus ele já criou os animais para poderem se adaptar ao ambiente. Mas se a ideia de adaptação que a evolução fala, também fala da perfeição de Deus. Que se Deus criasse animais estáticos que não pudessem se adaptar, de certa forma seria uma incapacidade de Deus, já que qualquer alteração que houvesse no ambiente ou no universo, levaria à destruição do mesmo. Então, como parte da inteligência de Deus colocada na criação, essa adaptação mostra o quanto ele é perfeito e quanto ele pensou na hora de criar todos os seres vivos para que eles pudessem ter diferentes capacidades e para que eles pudessem sobreviver, independente do que acontecesse. E o que a evolução faz basicamente é ter uma observação natural do mais simples para o mais complexo. Então, o que a gente observa na natureza? Exclua todas as teorias da sua mente, criacionista, evolucionista, vamos observar para a natureza. Quando a gente olha para a natureza, a gente vê espécies simples e espécies mais complexas. As espécies mais complexas usam a estrutura das espécies simples. É o que a gente observa. Os seres humanos eles são compostos por células que são parte dos primeiros indivíduos que surgiram e que são indivíduos muito menos complexos do que seres vivos mais evoluídos, se a gente pudesse dizer dessa forma, já que ou que estão mais diversificados ou que são mais recentes, eles são um conjunto de células que estão organizadas, interagindo ali umas com as outras e que utilizam essas células anteriores. Então o que a gente observa é que as espécies mais simples, elas tendem a ser as mais antigas. E as mais adaptadas espécies sobrevivem. Então, o que é que acontece? Isso aqui é observação puramente natural, sem dizer qual teoria é. Então, todo mundo que chega a uma conclusão sobre criação e evolução, observa esses fatos aqui, cria uma teoria. Só que a evolução vai dizer o quê? A gente observa do simples ao mais complexo. Eles usam estruturas anteriores. As mais simples são mais antigas e os adaptados podem sobreviver. E além disso, podem passar características adiantes, novas. Então, logo, os indivíduos eles podem ter evoluído, no qual os mais adaptados foram sobrevivendo, foram gerando descendentes, foram gerando novas espécies até chegar às espécies que tem hoje. Então, olhando para a observação natural, é possível chegar a uma conclusão materialista disso. Mas também é possível chegar a uma ideia de que Deus criou os animais pensando no design. E quando ele pensa nos seres mais complexos, nos seres humanos e nos indivíduos mais complexos, ele foi criando, utilizando características das espécies anteriores. Por isso que talvez o ser humano ele pareça com primatas no geral. Talvez porque foi utilizada a característica dos primatas, que foi a espécie mais próxima do ser humano, mas que Deus utilizou o molde fisiológico, o molde genético, o molde corporal para fazer modificações e criar um homem. Então você pode chegar a conclusões diferentes observando para as mesmas evidências. Só que em uma você vai partir da ideia de que existe um Deus e por isso essa mudança que foi ocorrendo ao longo do tempo
que foi tendo espécies mais complexas, você vai dizer que Deus foi quem criou isso dessa forma, pensando desse jeito. E por outro lado, você, pela visão materialista, você vai dizer que todas as espécies e todos os indivíduos surgiram através da evolução, através dessa modificação e da descendência sendo passada adiante. Então, essa é uma outra forma de olhar para isso. Então, você vê que observando para a mesma evidência, a gente pode chegar a conclusões diferentes. E é isso que acontece hoje em dia. E quando a gente pensa em Charles Darwin, a gente pensa em materialismo, em coisas testáveis. Então, a teoria da evolução, basicamente, ela parte da ideia científica, que é uma ideia de que toda teoria ela precisa ser testada. A gente viu isso na aula da filosofia da ciência, em que a ciência, o método científico, ele basicamente ele pressupõe que precisa haver um teste ali para que aquilo faça parte da ciência, que é o que Deborah Maio e o Karl Popper estavam tentando dizer. E aquilo que não pode ser testado não pode fazer parte do escopo da ciência. Então a ciência é puramente materialista, e o que a gente observa é que, pelo fato dela ser materialista, ela vai chegar a essa conclusão, que é a conclusão de que a evolução é a teoria melhor para o surgimento da vida. E isso aqui eu não quero dizer que a evolução ela é ruim ou que ela é boa ou que tomar juízo de valor a respeito disso. O que eu só estou querendo dizer é que a conclusão mais lógica e natural, a partir do materialismo, é a evolução para a ciência. E eu não quero dizer que o design inteligente é melhor se a ciência fosse diferente. Isso aí eu não quero discutir agora. E a ciência, e Deus, ele acaba ficando fora do escopo científico. Então, por isso que ele não pode ser uma hipótese discutida aí, junto com o design inteligente. Embora o design inteligente tente trazer essa discussão para um nível em que a religião possa entrar, de certa forma, na esfera científica para que possa discutir a hipótese de Deus como criador. E aí o que acontece, geralmente, é que você tem inferências diferentes ocorrendo. Uma parte da inferência materialista e outra parte da inferência de que existe um Deus e que é uma conclusão logicamente válida de que Deus criou os seres vivos a partir de um design. E então o que acontece? A ideia científica, ela basicamente parte de uma ideia materialista em que é uma indução, que é chamada de indução absurda pelos criacionistas. O que seria isso? Basicamente, indução seria você, a partir de um pequeno número de casos, você pressupor que todos os casos daquele mesmo tipo vão seguir a mesma lógica. Ou seja, é porque eu vi só asiático lá no Japão. Eu pressuponho que todos os seres humanos são iguais aos asiáticos. Só porque eu vi só naquela região da Ásia ali os seres humanos daquela forma. Então isso é chamado de indução. E o que acontece é que, pelo fato dos cientistas verem microevolutivamente que bactérias podem evoluir gerando novas espécies, ou que mosca de fruta pode evoluir gerando novas espécies, espécies simples podem gerar espécies próximas, eles partem do pressuposto de que a evolução realmente pode acontecer, inclusive em macro escala e macroevolutivamente, ou seja, entre espécies, em que espécies bem diferentes, ao longo do passar dos anos, pelos bilhões de anos, vão, através dessa árvore filogenética, vai gerar espécies super complexas e com características super diferentes das anteriores. E isso é o que a galera do criacionismo vai dizer que, pelo menos os mais tradicionais vão dizer que isso é uma inferência absurda, né? Porque em algumas espécies da evolução acontece que isso, a gente pode dizer que a evolução aconteceu para todas as espécies. Isso é um salto lógico muito grande. Você tem bilhões de anos, e aí, para alguns autores criacionistas, bilhões de anos não são suficientes para que aconteça toda essa evolução. E o que geralmente os evolucionistas vão dizer é que bilhões de anos foram necessários para que isso acontecesse. Então não foi do dia para a noite que, por exemplo, as espécies foram se ramificando até chegar um elefante, chegar uma girafa. O que acontece é que existiram bilhões de anos em que foram acontecendo essas pequenas mudanças e cada vez foram sendo geradas a ponto de se diversificar e chegar no que a gente tem hoje de biodiversidade. Só que as características são tão diferentes e a complexidade é tão grande que os criacionistas mais tradicionais vão dizer que isso é impossível mesmo em bilhões e trilhões de anos até. Na época que você faz uma sopa de letrinha, joga as letrinhas, deixa joga esse milhares de vezes em milhões de anos, que em algum momento vai acontecer uma frase exatamente da forma que você quer.
Então essa é a discussão que tem. E existe uma coisa também na evolução que é chamada de abdução e lugar comum. A abdução basicamente seria a lógica da melhor hipótese. Então, o que essa teoria vai, o que essa lógica, o que a ciência faz muito, o que a evolução faz muito, é que ela tem várias hipóteses concorrentes para explicar o surgimento de algumas espécies e ela pega a melhor hipótese dentro daquelas que estão ali disponíveis naquele momento. Então é importante de saber que, pelo fato de haver essa abdução, sempre vai surgindo novas hipóteses e a evolução, por mais que ela seja refutada em algum contexto específico, pode surgir uma nova hipótese, em que aquela nova hipótese vai se tornar a melhor hipótese, e isso é o que a gente chama de, na filosofia, de lugar comum, em que uma teoria ela pode ser mutada, mesmo se você for refutando partes essenciais ou partes dela, ela vai sendo mudada de forma a colocar e se modificar, a colocar coisas nos lugares ali que substituam a anterior e mantém a teoria de pé. Então esse lugar comum que acontece muito quando você tenta refutar uma teoria evolucionista e sempre vai surgindo uma nova coisa, sempre vai surgindo melhores hipóteses, é o que torna a evolução tão mutável e permanente ao longo do tempo também. Então, a gente já falou disso, da observação dos mais simples, mais complexos, complexos são estruturas do anterior, e assim sucessivamente. E uma coisa que acontece muito é que a gente tem o mundo real. O mundo real, eu, você, todos nós estamos aqui no mundo real. E a gente tem uma coisa que é chamada modelagem. Modelagem tem duas formas de ver a modelagem. A modelagem seria a representação do mundo real através de alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu estou pensando em alguma coisa, eu estou pegando a representação do mundo, pegando características essenciais e representando o mundo na minha cabeça. Já que eu não consigo capturar tudo do mundo ali, todas as ruas, todas as características, eu pego só as essenciais. E na ciência a gente tem isso que a gente chama de modelagem, que é essa representação que eu faço da natureza, só que eu faço no computador. Então, eu utilizo simulação para isso, eu crio um ambiente e represento a natureza como ela era anteriormente, pegando as características essenciais e tentando tirar conclusões válidas e lógicas a respeito de um determinado tipo de situação. Então a evolução ela usa muito disso. Alguns dizem que a modelagem, que é isso, que essa representação, ela procura representar o mundo exterior e fazer previsões sobre esse mundo. E outros dizem que ela é só uma ferramenta criada para entender o mundo, ou seja, ela não quer fazer conclusões sobre o mundo real. Ela só serve para a gente entender o mundo e ter essa ferramenta. E por que eu estou citando isso? Porque se a gente observar na teoria da evolução, a gente vai observar que a maior parte das conclusões evolutivas elas são feitas com base em computador. Ele representa o mundo lá fora e faz conclusões lógicas a respeito evolutivamente. Então você comprova a evolução através disso. Então tem dados também secundários, dados históricos que são pegos. O que acontece é que com essa ideia de evolução de dados, tem vários métodos que realmente são muito avançados, mas o que pode ser criticado também é que simulação não é o mundo real. E que pode ser que essas simulações que dizem comprovar algumas partes da evolução, também elas podem estar equivocadas, já que a gente nunca vai ter como comprovar isso realmente está batendo com o mundo real. Mesmo que haja uma correlação entre a característica do mundo atual com a simulação, a gente não vai saber se... A gente não tem exatamente como saber se essa simulação é realmente confiável e representa o mundo lá fora. Embora, claro que existam métodos científicos para tentar verificar isso. Então, como as ideias científicas são basicamente, pelo menos sobre a evolução, em grande parte sobre simulação, pode existir barreiras que as simulações não estão prevendo, porque ninguém estava lá para ver e observar como as espécies foram surgindo ao longo do tempo. Então, a crítica é, como a simulação é uma ferramenta e não representa o mundo natural diretamente, pode ser que essas simulações elas sejam ferramentas que sirvam para alguma coisa para compreender o mundo lá fora, mas que não representem bem como a evolução ocorreu. Então elas não são confiáveis para dizer que a evolução está realmente acontecendo em uma determinada espécie. Então é muito importante a gente ter que pensar nisso, a respeito disso, que essa é uma crítica que é muito feita pelos criacionistas. E aí também existe uma discussão sobre o que é espécie, já que espécie
a depender do conceito de espécie, eu posso abarcar um número de indivíduos muito grande. E pode ser que existam barreiras para o surgimento das espécies que a gente não prevê nos modelos, como a adição de características que você coloca no modelo, que você programa no modelo lá, que pode surgir. Pode ser que existam barreiras que não estão previstas no seu modelo e que impedem a espécie de evoluir e gerar espécies muito mais complexas. E como você coloca premissas que vão permitir o surgimento de todas as espécies do mundo, você não coloca barreiras, pode ser que isso está, de certa forma, fazendo com que toda a evolução ocorra sem nenhum impedimento. E é claro que isso aqui é a visão mais tradicional, porque a evolução criacionista evolucionista vai dizer que toda evolução completamente ela é verdadeira. E aqui são as espécies de crânios humanos, e o importante sobre isso é que, se a gente observar bem, são bem parecidos, e alguns vão dizer que essas são espécies iguais e outras são espécies diferentes. E que a partir de algum momento ali, espécies de seres humanos que são parecidos são o ser humano único, é o Homo sapiens só. E as espécies mais próximas do macaco, elas são outra espécie de macaco. E pelo fato de usarmos classificações diferentes, a gente vai dizer que essas espécies de outro tipo de Homo, Homo erectus, Homo Neandertal, a gente vai dizer que isso é outra espécie. Só que isso seria a mesma espécie, dependendo do conceito de espécie que você utilizar. Então, esses são termos que são utilizados que podem também ser discutidos na hora de discutir o que é uma espécie e se a espécie humana realmente teve espécies intermediárias. E aí também a discussão de como surgiu a mente e a racionalidade é algo super complexo, porque mesmo que a evolução ocorresse, como é que surgiu nossa mente e a nossa racionalidade? É um impedimento, é uma coisa muito complexa para dizer que surgiu evolutivamente, simplesmente através do aumento cerebral e de algumas coisas e da aquisição de alguns sinais entre indivíduos da mesma espécie. E aqui a gente tem a micro e a macroevolução, como eu já falei, a macroevolução, só a teoria da criação evolucionista acredita em a microevolução, que é a evolução em microescala, através de mutação, de modificações microscópicas na espécie. Ela só é aceita pelas teorias mais tradicionais. Então, essa microevolução seria essas modificações dentro da própria espécie. E macroevolução é mudança a nível acima do nível de espécie, entre muitas espécies diferentes. Então, tem essa diferença entre a micro, que acontece numa própria espécie, na população ali, com interação entre os indivíduos da espécie, trocas de carga genética e passagem e as características sendo passadas adiante, entre a macro, que foca mais a nível de muitas espécies evoluindo, espécies muito diferentes ocorrendo no ramo filogenético. Então, existe essa discussão entre micro e macro, e cada uma das teorias vão acreditar de forma diferente. E aí, como eu já falei no slide anterior, essas são espécies diferentes ou iguais. Perceba que, para a ciência, essa aqui é essa espécie diferente dessa, pelo critério do conceito de espécie. Mas, talvez colocando Platão ou colocando pessoas do mundo antigo, olhando para essa espécie e essa espécie aqui, eles diriam que essa espécie talvez fosse a mesma espécie. E uma espécie de pássaro com uma característica muito mais diferente que essas duas, seria uma espécie diferente. E essa aqui seria uma variação dessa espécie. O que é espécie realmente? E é claro que para a ciência existem métodos genéticos que eles fazem para definir o que é uma espécie. E também existem métodos de morfologia, existem muitos métodos para definir o que é uma espécie. Mas ainda assim isso é muito discutido na ciência, embora tenha um conceito mais aceito. E parte das teorias aceitam a teoria da evolução e o padrão descrito, como eu já falei, e outras aceitam apenas a microevolução, diferente das moscas e bactérias evoluindo para grandes animais semelhantes. Então não aceita essa macroevolução, aceita apenas a evolução para espécies próximas àquela espécie, tipo de bactéria ou de mosca que gerou uma espécie mais próxima pela seleção natural, mas não aceita que essas mudanças elas vão gerar espécies cada vez maiores e acredita também que existe uma barreira na acumulação progressiva. Então, como eu falei no slide anterior, sobre essas barreiras que não estão previstas na simulação, para o criacionista existem barreiras aí de até limite do corpo daquele indivíduo
ou daquela espécie que não vai permitir que ele evolua para grandes, mesmo pelos bilhares de anos, que não vai permitir que essa evolução ocorra. Até porque existe um limite, talvez, para a criação de material genético. Pode surgir muitas coisas aí nessa discussão a respeito de acumulação progressiva de material genético. E a evolução é um fato, está em crise, os macacos. Então, primeira coisa, a evolução ela é um fato, como eu já falei. A modificação com descendência, a descendência com modificação ela é um fato, porque a gente vai vendo que a microevolução ela ocorre e é um fato que a gente sempre está se modificando, se adaptando e que sempre está havendo seleção das espécies mais adaptadas. Então, isso é um fato. Mas a teoria da evolução como um todo, se todas as espécies surgiram, é muito também aceita cientificamente. Mas a ideia de que não existe um Deus que criou essa evolução, aí já é uma coisa que precisa ser discutida mais à frente. Mas que a gente sabe que isso já é uma ideia naturalista, já faz parte do campo da filosofia. E é uma teoria em crise, na verdade a evolução não está em crise. É uma teoria super aceita por maior parte dos cientistas. Existem alguns poucos que criticam, mas é claro que sempre sabendo que existe a variação entre a teoria da evolução e o evolucionismo, o naturalismo evolucionista. E o homem não veio do macaco. O macaco, ele foi os primatas, eles foram eles tiveram um ancestral comum que gerou o ser humano e os outros primatas. Então, são algumas coisas que são criticadas pelos criacionistas tradicionais, que às vezes até prejudicam o debate entre os criacionistas tradicionais mais sérios e os evolucionistas. Porque tem alguns criacionistas que citam críticas que às vezes são falaciosas e que não são verdadeiras. Nesse caso, essa teoria em crise não é um tanto verdadeira. Mas que existem realmente críticas à evolução, existem. Mas que a ciência, pelo menos, ignora a maior parte delas e que tenta criticar essas críticas, a maior parte das vezes é dessa forma que ocorre. Então, apresentando as 4 visões da criacionistas, aqui vai ser um resumo, já que vai ter um slide para cada uma, vai ter uma aula para cada uma delas separado. O criacionismo da Terra Jovem são 7 dias literais e o texto não simbólico. A escrita bíblica, a escrita bíblica e a literal não foi a evolução que aconteceu e Deus criou as espécies de maneira sobrenatural. E é uma ideia que acredita na soberania de Deus, ou seja, não precisa da evolução ocorrer, porque Deus ele tem todo o poder, ele pode criar todas as espécies sem evolução. No criacionismo da Terra Antiga, tem 7 dias figurados, o texto não simbólico. Então, acredita nos 4,5 bilhões de anos atrás e acredita também nas evidências de fósseis e também de camadas de rocha. E o design inteligente pode ser tanto figural quanto literal e não se preocupa com a Bíblia diretamente. Parte da ideia que existe um criador independente da religião, qual seja esse criador. E não acredita na evolução, mas acredita que se você tirar a evolução e acreditar que existe, claro que aqui eu falo evolução, teoria da evolução, e não a modificação com descendência, porque isso até o design inteligente acredita. Mas ele acredita que essa modificação da espécie mais simples e até o mais complexo, e o mais complexo ter características mais simples, isso é o design de Deus e a forma como Deus planejou a natureza de forma a aproveitar características de espécies anteriores para as espécies mais recentes e mais complexas. E acredita no Deus como criador e que Deus gerou e criou toda a célula e criou também todo o material genético, até porque para essa ideia o material genético é tão complexo que é impossível surgir naturalmente um material complexo sem um Deus criador. E o criacionismo evolucionista acredita que o texto da Bíblia é figurado e a linguagem é simbólica. Moisés tinha um propósito ali específico e não era o propósito de ensinar sobre realmente como aconteceu literalmente a criação por Deus. Acredita na evolução, não no evolucionismo. Eu coloquei essa imagem aqui porque representa a evolução. Acredita na teoria da evolução, que é a teoria que todas as espécies se originaram através da modificação com descendência pela seleção natural. E também acredita nas evidências de fósseis, acredita na evidência das rochas
são guardadas e registradas. E o que basicamente quero tirar desses textos, dessa apresentação geral, é que a discussão sobre criacionismo é um elemento secundário. O mais importante para um cristão já foi mostrado e feito, que foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então aqui, claro que a gente vai ter várias visões, vai ter divergências, mas sempre lembrando que isso aqui é uma discussão secundária. É para esclarecer um pouquinho sobre o livro de Gênesis e sobre a criação de Deus. Mas a evidência maior nós já temos que Cristo morreu pela gente, ele viveu na Terra. E de material complementar, recomendo a série Gênesis, que mostra um pouquinho sobre as origens de maneira mais ilustrada. Tem Gênesis e a Arqueologia e os Dinossauros, com Rodrigo Silva, que é uma visão mais tradicional da criação. Tem a série Natureza, temporada 1, que é da série no Novo Tempo dos Adventistas, sobre as origens, que vai falar da visão do design inteligente. E também tem um site chamado discovery.org, que é definido evolução teísta, que vai falar um pouquinho sobre a lógica por detrás do evolucionismo teísta, que é uma das teorias que foram apresentadas aqui. Se inscrevam no canal no YouTube se vocês gostarem desse vídeo, dá um gostei se vocês gostaram desse vídeo, dá um não gostei se você não gostou. Segue lá no Instagram. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vocês tenham aprendido bastante. Mantenham a discussão aí embaixo. E é claro que eu quero deixar bem claro que isso aqui eu tentei passar as visões que atualmente são passadas pelos criacionistas e pelos evolucionistas sobre cada uma das teorias, sem tomar partido próprio. Mas é claro que eu tenho a minha visão aqui e eu preferi não demonstrar minha visão durante essa aula para ela não ser imparcial. Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo e até logo.